Pessoal, boa tarde. A nossa aula de hoje, nossa segunda aula, vamos falar da produção de mudas em viveiros florestais. Bem, o primeiro ponto para garantir a qualidade das mudas, alguns fatores, alguns aspectos devem ser levados em consideração. O primeiro aspecto, pessoal, é a demanda. A primeira coisa, é, se eu quero criar, né, qualquer empreendimento, o primeiro passo é conhecer o mercado daquele, daquele sistema de cultivo que eu quero implantar. Então, se eu quero trabalhar com espécies florestais, produção de mudas, o primeiro passo é conhecer o mercado. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, vocês estão em Lagoa da Confusão, né? Ou em cidades próximas, né? Então, o primeiro passo é conhecer quais são as espécies florestais mais cultivadas em Lagoa da Confusão e nas cidades mais próximas, na região. Ah, professor, é eucalipto. Ah, é seringueira. Então, o primeiro passo, pessoal, é fazer esse estudo de mercado para conhecer quais são as espécies mais trabalhadas, mais aceitas pelos produtores. Porque não adianta vocês quererem produzir muda de uma espécie florestal que não é cultivada na região, porque não vai ter aceitação pelos produtores. Então, vocês não vão conseguir comercializar essas mudas. Então, o primeiro passo é atender a demanda do município, da região, em relação a espécies florestais mais cultivadas. Então, eu preciso fazer esse estudo de mercado para garantir que você vai ter o mercado para comercializar as mudas, né? E garantir também uma muda de qualidade. Outro fator importante é o material genético, né? Que vai garantir uma muda saudável, né? Isenta de pragas, de doença. A qualidade da semente é um fator também importante, né? Que vai permitir o desenvolvimento e a formação de uma muda de qualidade. O ciclo vegetativo das espécies, né? Levado em consideração. O recipiente de produção vai interferir. Ah, eu vou trabalhar com tubete. Ah, eu vou trabalhar com saquinho plástico. Ah, eu vou fazer primeiro a semeadura em canteiros. Então, tudo isso, esses fatores também vão ser levados em consideração na qualidade da muda. Outro fator, substrato, que é o local onde é depositada a semente ou as mudas, né, para permitir seu desenvolvimento, onde alguns fatores são levados em consideração, como por exemplo, um substrato isento de patógenos, né, de pragas, de doença, um substrato que permita uma retenção de umidade, né, para permitir o desenvolvimento do sistema radicular. É importante irrigação equilibrada, né, para fornecimento de água e também para o fornecimento de nutrientes, né? E outro fator chave, pessoal, é o controle fitossanitário, né, de pragas, de doenças, de plantas daninhas que podem interferir na qualidade da muda, né? Então temos aí alguns fatores importantes para a formação de uma muda de qualidade. Então, pessoal, a produção de muda em viveiros florestais pode ser feita de duas formas. Ela pode ser feita por sementes, que é chamada também de propagação assexuada, ou ela também pode ser feita por propagação vegetativa, ou chamada também de propagação assexuada, o defeito por mudas, né? A, a propagação é feita por partes vegetativas, né? Que vai dar origem a uma muda. Então, temos esses dois tipos de propagação. A propagação sexuada, né? Por semente, ou a propagação assexuada por partes vegetativas. Então, a gente vai começar falando da propagação por sementes. Depois a gente fala da propagação vegetativa. Bem, pessoal, antes de tratar da propagação por sementes, da semeadura das sementes nos viveiros,
Um fator importante que deve ser levado em consideração é que algumas sementes de algumas espécies florestais podem apresentar dormência. O que é dormência, pessoal? A dormência nada mais é do que a ausência de germinação quando as sementes são expostas a condições favoráveis do ambiente, como por exemplo, as condições de temperatura, de umidade, de luminosidade são adequadas para a semente se desenvolver, germinar, mas ela não germina. Por que ela não germina? Porque outros fatores estão interferindo na germinação da semente. Que fatores são esses? Pode ser de ordem física, por exemplo, muitas sementes de espécie florestal, pessoal, tem a casca, que é o tegumento, muito duro, que impede a entrada de água. Então, para a semente germinar, é preciso que ocorra a entrada de água, é preciso que ocorra a embebição da semente. Então, se não houver entrada de água, não vai ter germinação, porque é a água que vai permitir que ocorram os processos bioquímicos, fisiológicos, que permitam que permita a volta do metabolismo acelerado dessa semente para permitir a germinação. Então, sem água não vai ocorrer a germinação. Então, algumas sementes têm a casca muito dura, o tegumento muito duro, que impede a entrada de água. Outras sementes são ricas em óleos e o óleo também impede a entrada de água. Então, a gente tem que encontrar formas de superar essa dormência e permitir a germinação dessa espécie florestal. Além disso, a germinação ela pode ser bloqueada por algum fator químico, como por exemplo a produção de algum hormônio vegetal que impede a germinação da semente, como por exemplo o ácido abscísico é um hormônio vegetal que impede a germinação da semente. Então, esses fatores interferem na germinação das sementes. Então, a gente chama de dormência de sementes. Ah, professora, então a gente não vai conseguir produzir mudas dessas sementes que apresentam dormência? Aí depende, pessoal. Normalmente, para as espécies florestais mais cultivadas, comercializadas, já tem métodos de superação de dormência dessas espécies. Então, tem vários métodos. A gente vai falar de alguns exemplos de métodos de superação de dormência para conseguir produzir essas espécies florestais. Um exemplo, pessoal, de superação de dormência é a quebra da dormência através do choque térmico. Esse método, pessoal, consiste em mergulhar a semente em água quente a uma temperatura de 60 a 80 graus Celsius por 3 a 5 minutos e imediatamente mergulhar a semente em água fria a uma temperatura ambiente por 2 minutos. Então, esse choque térmico é que vai provocar a superação da dormência. E aqui temos exemplo de algumas espécies, como o tamboril, que a superação da dormência é feita por choque térmico. Ah, professora, vocês podem perguntar, todas as sementes, a superação da dormência ocorre através de choque térmico? Não. Aí depende. Cada espécie tem uma forma particular de superação de dormência. Então, como é que a gente vai saber disso? Nos livros já tem essas informações. Então, é só a gente pesquisar qual a espécie que você quer cultivar. Então, você já estuda se ela apresenta dormência. Se caso apresente dormência, qual é a forma de superação da dormência? Então, já tem estudos para essa espécie florestal. Outra forma, pessoal, de superação da dormência é através da escarificação. Normalmente esse método é utilizado quando a semente, como eu falei, é muito dura, tem a casca, o tegumento muito duro, que impede a entrada de água, a embebição de água pela semente. Então, normalmente é feita a escarificação, que consiste em provocar ranhuras, né, na semente para permitir a absorção de água pela semente, né, e permitir a germinação. Então, essa escarificação ela pode ser feita com esmeril, né, ou serra
para metal, ou também, pessoal, pode ser feita com aquelas lixas utilizadas para lixar parede de casa, que é utilizada pelos pedreiros. Também pode ser utilizada, que é mais barata, né, tem um custo inferior, e também pode ser feita para escarificação das sementes. E também apresenta uma boa eficiência. Então, é outra forma de superação de dormência de sementes. Depois disso, pessoal, caso a semente que você vai comercializar, você vai produzir muda, necessite superar a dormência, então é preciso escolher o método adequado para a superação de dormência, mas tem sementes de espécies florestais que não vai precisar realizar a superação de dormência. Então, você vem imediatamente para a semeadura. Então, se a espécie florestal necessitar de superação de dormência, você faz a superação. Caso não, você faz a semeadura. Pessoal, tem dois tipos de semeadura. Tem a semeadura direta e tem a semeadura em canteiros. Então, a gente vai começar falando da semeadura direta. Como o próprio nome diz, consiste na semeadura diretamente no local definitivo, no local onde vai ser cultivada a muda. Qual recipiente utilizar? Tem vários tipos, pessoal. Tem tubetes, como vocês podem ver nessa imagem, tem sacolas plásticas, tem sacolas biodegradáveis, enfim, tem uma gama, tem vários tipos de recipientes que podem ser utilizados para a semeadura. Ah, professora, qual recipiente que eu vou utilizar? Depende, pessoal, depende do tamanho da semente, do desenvolvimento da muda, né? Se for uma semente grande, for uma muda com um bom desenvolvimento, você vai precisar de um recipiente maior. Agora, se for uma semente pequena, que se desenvolve lentamente, então você não precisa de um recipiente tão grande. Então, o recipiente vai depender do desenvolvimento da muda. Não. Ah, professora, quando é que eu realizo a semeadura direta? Normalmente, pessoal, a gente utiliza a semeadura direta quando a minha semente ela tem um alto poder de germinação, quando ela apresenta uma alta uniformidade de germinação. Então, é normalmente que eu utilizo a semeadura direta. Eu não posso, pessoal, pegar uma semente que tem um baixo poder germinativo e fazer uma semeadura direta, porque é muito arriscado não ter um desenvolvimento, não ocorrer uma germinação dessa semente. Então, o ideal da semeadura direta é quando eu tenho um alto poder germinativo da minha semente, uma boa uniformidade, né, de germinação. E, pessoal, para me garantir que essas sementes vão germinar na semeadura direta, é indicado utilizar de 2 a 5 sementes por recipiente para garantir a germinação, né? Porque se uma semente vai falhar, tem outras sementes que podem germinar, né? Então, para garantir, é importante, né, utilizar mais de uma semente. E é importante que a semente seja compatível com o recipiente que vai ser colocado, né? Além, pessoal, da semeadura direta manualmente, vocês estão vendo, está sendo realizada manualmente, ela também pode ser feita mecanizada, ó, semeadura direta de forma mecanizada, onde a gente tem um equipamento aqui, que é feita essa semeadura. Normalmente, essa semeadura mecanizada é feita por grandes produtores, né, que tem um maior nível de tecnologia, né, um maior poder aquisitivo para compra e aquisição desses equipamentos, né. Então, a vantagem é que você tem economia de mão de obra, maior rapidez, praticidade, né, na realização da prática. Mas se o produtor rural é um pequeno produtor, ele pode fazer normalmente a semeadura manual, sem nenhum problema. Vai depender do poder aquisitivo, do nível tecnológico do produtor. Pessoal, quais as vantagens da semeadura direta?
alto rendimento e baixo custo operacional, né? Porque na semeadura direta, como você já está fazendo a semeadura no local definitivo, vocês não têm o custo operacional do manejo é menor. Porque quando se faz a semeadura no canteiro, depois tem que fazer a repicagem, o transplantio, então tem maior gasto, né? Com mão de obra, maior gasto com recipientes, né? Então o custo operacional é maior. Então, a vantagem também da semeadura direta é menor manuseio e transplante da semente e da plântula, né? Então, dessa forma, na semeadura direta, ocorre menor estresse com as mudas, né? Porque não tem que estar retirando de um local e colocando em outro, então o estresse é menor. Então, favorece o desenvolvimento do sistema radicular, o desenvolvimento da muda, né? Mais vigoroso. Também permite menor exposição das plântulas ao ataque de patógeno, melhora o desenvolvimento do sistema radicular, né? Como eu falei, a velocidade de desenvolvimento é maior, então são algumas vantagens da semeadura direta. Aqui temos o exemplo de alguns de tubetes, né? A semeadura direta com tubetes em diferentes espaçamentos, que também pode ser realizado. E o tipo de espaçamento vai depender do desenvolvimento da muda, então se for uma muda com alto desenvolvimento vegetativo, então o espaçamento tem que ser maior, né? Se for uma muda com um desenvolvimento lento, baixa produção de folhas, então pode ser um espaçamento menor, então vai depender do desenvolvimento da muda. Outro fator importante, pessoal, é a esterilização, né, a desinfecção das bandejas dos tubetes, onde vai ser feita a semeadura, seja ela direta ou indireta, em canteiros. Então é importante a limpeza, a esterilização do recipiente. Normalmente é feito com água quente, né, para eliminar qualquer patógeno, plantas daninhas que podem estar nesses recipientes e vir a contaminar as mudas. Então é importante essa limpeza, essa esterilização. Aqui é um exemplo de semeadura em direta, né, de mudas. Aqui nesse caso são saquinhos plásticos, né? Um fator importante, pessoal, quando se trabalha com semeadura direta, é fazer o desbaste, que eu falei para vocês que normalmente na semeadura direta é colocada de 2 a 5 sementes, né, para garantir a germinação. E o que ocorre? Se ocorrer, por exemplo, a germinação das 5 sementes que foram semeadas, eu não posso deixar 5 sementes no recipiente, porque normalmente o recipiente é pequeno, ele só comporta uma muda. Então, eu tenho que eliminar as 4 mudas e deixar apenas uma muda por recipiente. Então, a gente chama essa prática de desbaste, a retirada das mudas em excesso. Por que, professora, que eu não posso deixar 5 mudas no recipiente? Porque, pessoal, essas mudas elas vão competir por água, por nutrientes, por luminosidade, e o que vai ocorrer? Elas não vão ter um desenvolvimento vegetativo satisfatório, porque aquele volume de solo, aquele volume do recipiente é muito pouco para a quantidade de mudas ali se desenvolvendo. Então, por isso que eu tenho que realizar a prática de desbaste para permitir que uma única muda se desenvolva. Então é importante essa prática. E é importante, pessoal, que eu faça a retirada apenas da parte aérea com o uso da tesoura para garantir a qualidade das raízes da muda que vai ficar no recipiente. Porque, por exemplo, eu não posso puxar as outras mudas e retirar do recipiente, porque eu posso danificar o sistema radicular da muda que vai permanecer no recipiente, no tubete. Então é importante que eu faça esse corte da parte aérea com o uso de uma tesoura, para garantir a qualidade da muda que vai ficar no recipiente. E, pessoal, outro tipo de semeadura é a semeadura em canteiros. Nesse método, a semeadura ela pode ser feita em
canteiros no chão ou canteiros suspensos, pode ser feito das duas formas. Então, esse, nesse, nesse tipo de semeadura em canteiros, ela é realizada normalmente quando a semente ela tem um baixo poder germinativo, quando ela tem uma desuniformidade de germinação muito alta, quando normalmente a semente é muito pequena, então a germinação é comprometida, então normalmente é utilizada a semeadura em canteiros para garantir a germinação dessas sementes e posteriormente elas são levadas para o local definitivo. A desvantagem desse método, pessoal, é por conta do estresse que as mudas sofrem de serem retiradas dos canteiros para o local definitivo. Então pode causar um certo estresse e até afetar o desenvolvimento da muda. Depois de realizada a semeadura, seja ela direta ou em canteiros, é feita a repicagem. A repicagem, pessoal, ela é feita apenas quando as sementes são, a semeadura ocorre em canteiros, ou seja, em local provisório, então é feita a repicagem. O que é a repicagem? É o transplante das plântulas das sementeiras, né, dos canteiros para o local definitivo, né, o recipiente definitivo. Então essa prática de transplante das plântulas do canteiro para o local definitivo é chamado de repicagem. Então, pessoal, quais são ah, quais são os fatores que eu devo levar em consideração na hora da repicagem? É importante, pessoal, que essa repicagem, que esse transplante das plântulas seja realizado no início da manhã, né, ou no finalzinho da tarde, né, nos horários mais amenos, né, mais frios do dia, ou ao amanhecer, ou no finalzinho da tarde, né, que a temperatura diminui, a umidade relativa do ar aumenta, né, para garantir o pegamento dessas plântulas no local definitivo, né. É importante evitar a exposição dessas plântulas ao sol, né, que pode favorecer a transpiração, a perda de água, né, e afetar o desenvolvimento dessas plântulas no local definitivo, né. É importante irrigar o canteiro antes da retirada das plântulas, né, para garantir que essas plântulas vão estar bem túrgidas, né, os tecidos vão estar com boa absorção de água, né, porque depois que essa muda ela for retirada dos canteiros, da sementeira, pessoal, essa muda vai começar a perder água, né, para o ambiente. Então é importante realizar essa irrigação antes da retirada das mudas. Então, quando é que é feita a repicagem, pessoal? Normalmente ela é feita quando as plântulas têm de 1 a 2 pares de folhas desenvolvidas. Então é feita a repicagem. Pessoal, vou explicar esse termo que pode ser que muitos não conheçem. A gente chama de plântula. Depois que a semente ela germina, a gente chama de plântula, quando ela está ainda no início do desenvolvimento. Então, depois que ela começou a emergir, começou a emitir as raízes primárias, começou a emitir a parte aérea, as primeiras folhas, a gente chama de plântula. Então, pessoal, aqui é uma imagem mostrando a repicagem, né, que é a retirada das plântulas da sementeira ou do canteiro para o local definitivo. Aqui a gente observa já aqui a gente já tem uma muda formada, a gente já observa a introdução dessas mudas no local definitivo, né, no recipiente, no tubete, né. Então essa prática é chamada de repicagem. E muitas vezes, pessoal, essa prática de repicagem, ela pode gerar um certo estresse à
muda ou a plântula. Então é importante seguir todos esses passos que eu falei anteriormente. É fazer a retirada da plântula ou muda nas primeiras horas do dia, né? Com baixas temperaturas, umidade relativa do ar alta, evitar a exposição das plântulas à exposição solar, que pode aumentar a transpiração e aumentar a perda de água da muda, para garantir, pessoal, que esse transplantio, essa repicagem vai ocorrer de forma que permita o desenvolvimento dessa muda no local definitivo. Aqui é o exemplo de repicagem também, aqui a retirada das mudas e introdução no local definitivo, né? Nesse caso aqui são sacolas plásticas, onde é colocadas as mudas ou plântulas. Nesse caso aqui já está um bom desenvolvimento, a gente pode chamar de muda, colocada no local definitivo. E é importante, pessoal, que todos os equipamentos, utensílios utilizados nessas práticas, é importante também que eles sejam esterilizados e limpos para garantir a qualidade da muda e evitar a propagação de doenças através dos utensílios. Aqui também já realizada a prática de repicagem, né? As mudas já transplantadas para o local definitivo. Bem, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a propagação vegetativa, né, que eu disse no início da aula, que é outra forma, né, eu disse que tem duas formas de propagação. Forma de produção de mudas, né, que é a partir da semente, né, chamada de propagação sexuada, e pode ser através também da propagação vegetativa ou propagação assexuada, né, que é outro método de propagação, bastante utilizada para espécies florestais. Por que é utilizada essa prática de propagação vegetativa, pessoal? Porque muitas espécies florestais, pessoal, produzem poucas sementes. As sementes muitas vezes são sementes raras, então para garantir a produção de mudas, muitas vezes é utilizado a partir de partes vegetativas da planta mãe, da matriz. Planta mãe a gente chama de matriz. Então, o que é a propagação vegetativa, pessoal? Essa tipo de produção consiste na utilização de partes vegetativas da planta. Pode ser utilizar folhas, pode ser utilizar estacas, pode ser utilizar raiz da planta mãe, da matriz, para produção, para dar origem a uma nova muda. Qual a vantagem desse método, professor? A vantagem desse método, pessoal, é a uniformidade no campo, uniformidade na produção de mudas. Ou seja, todas as mudas são idênticas, porque são provenientes de partes vegetativas. Então, essa uniformidade na produção das mudas é uma das grandes vantagens da produção vegetativa. Ah, professora, mas uma desvantagem desse método. A desvantagem, pessoal, é que o sistema radicular ele não é tão vigoroso como na propagação por sementes. Então, isso pode afetar na instalação da muda no campo. Então, o cuidado é maior quando a propagação é vegetativa. Outro fator, outra desvantagem da propagação vegetativa é que para produzir por partes vegetativas pode ocorrer muita perda de água e afetar no desenvolvimento, na formação da muda. Então, o cuidado com mudas provenientes da propagação vegetativa é maior do que da propagação por sementes. Então, pessoal, aqui é um exemplo, por exemplo, de uniformidade que eu falei na produção de mudas. Então, é a grande vantagem da propagação vegetativa, essa uniformidade na produção de mudas e, consequentemente, na produção da espécie florestal. E essa uniformidade ela é muito importante para as práticas de manejo, como
irrigação, controle fitossanitário, colheita, principalmente a colheita facilita, né? Então é importante. Então, pessoal, quando a gente trabalha com propagação vegetativa, é importante a seleção, a escolha das matrizes, ou seja, da planta-mãe, que vai dar origem àquela muda, né? Então é importante a escolha, né, de uma matriz saudável, né, isenta de pragas, de doença, um bom desenvolvimento do sistema radicular, da parte aérea, né, para garantir uma muda de qualidade. Então, pessoal, existem vários métodos de propagação vegetativa. Eu não vou entrar em detalhe nessa aula, a gente pode trabalhar isso em aulas, nas próximas aulas, mas nessa aula a gente não vai entrar em detalhe, porque são muitos métodos de propagação vegetativa. Eu vou dar um exemplo de um método de propagação vegetativa, para vocês terem uma ideia. Um exemplo de propagação vegetativa é por estarquia. A estaquia, pessoal, como o próprio nome diz, utiliza uma estaca. A estaca que vai dar origem a uma muda. Então, eu retiro uma estaca da planta-mãe, que é chamada de matriz, né? Por exemplo, eu retiro um galho, é uma estaca da planta-mãe. Aí, o que eu vou fazer com esse galho? Eu vou retirar esse galho, né, da planta-mãe. Então, aqui um exemplo, retirando um galho. Normalmente, depois que eu retiro esse galho, essa estaca, o que é feito? Normalmente se retira algumas folhas para diminuir a transpiração, para diminuir a perda de água. Mas, pessoal, eu não devo retirar todas as folhas. Por quê? Se eu retirar todas as folhas, essa estaca, ela também, a fotossíntese vai diminuir, porque a gente sabe que as folhas é importante para a realização da fotossíntese. Então é importante que eu deixe algumas folhas para que essa estaca realize fotossíntese e produza fotoassimilados importantes para o enraizamento dessa estaca. Então, depois de retirar da estaca, eu retiro algumas folhas para diminuir a transpiração, a perda de água, mas eu ainda deixo algumas folhas presentes para permitir a realização da fotossíntese. Depois, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar essa estaca no recipiente, né, com substrato, vou umedecer, irrigar, para permitir que essa estaca comece a enraizar e dê origem a uma nova muda. Então, é um exemplo de propagação vegetativa. Que é um exemplo de propagação vegetativa com utilização de mudas de eucalipto, né? Aqui também é um exemplo de propagação vegetativa de mudas. Pessoal, aqui a gente tem um padrão de desenvolvimento, de crescimento das mudas, né? As fases de desenvolvimento das mudas. Aqui a gente tem no eixo Y, a gente tem a altura das mudas de 25 a 40 centímetros. E no eixo X a gente tem um tempo de 80 a 120 dias. Então, primeiramente, a gente tem a fase de germinação, se for a propagação por sementes, ou a gente tem a fase de enraizamento, se a propagação for por partes vegetativas, como a gente viu, estaquia. Então, temos a fase inicial, onde o desenvolvimento das mudas é mais lento, né? Então, depois a gente tem a fase de crescimento, né? Onde o desenvolvimento é maior, né? Então a altura aumenta mais rapidamente, né? Nessa fase. Depois a gente tem a fase de rustificação, que é a fase já final da muda, onde ela já está próxima de ser levada a campo, né? E essa fase onde ela tem o máximo desenvolvimento, né? Em altura, em diâmetro, em produção de folhas também, que já é na fase final. Então, pessoal, outra prática realizada na produção de mudas em viveiros é a rustificação. O que é isso, pessoal? A rustificação, pessoal, consiste
porque a muda ela começa nessa fase de rustificação, a ela começa a passar por processos semelhantes ao que ela vai encontrar em campo. Então, o produtor rural ele começa nessa fase de rustificação, ele começa a modificar o manejo dessas mudas, ou seja, para que essas mudas comecem a se adaptar às condições que ela vai encontrar em campo. Então, a forma de adaptação dessas mudas é chamada de rustificação. O que acontece, professora, nessa fase de rustificação? Nessa fase de rustificação, pessoal, os produtores reduzem a irrigação, começam a diminuir a irrigação. Por quê? Porque em campo eles vão encontrar essa forma.